Senhoras e senhores, muito bom dia. Iniciamos neste momento o programa Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Convidamos o irmão Jussi Severo para fazer a prece de abertura. Então, queridos amigos, queridos ouvintes, mais um dia surge no horizonte de nossas vidas, mais uma oportunidade que temos para trabalhar a nossa vida. Ao levantarmos, que estejamos aptos a agradecer o dia que começa, o sol que irá se levantar, o ar que vamos respirar, a cama que nos acolheu, o teto que nos abrigou, a família a qual fazemos parte, para que assim fazendo estejamos envolvidos pelos benfeitores espirituais que, em nome de Jesus, zelam e torcem por nossa encarnação. Que o dia seja pródigo em otimismo, em paz, em harmonia, em confiança, em coragem, a fim de que aquilo que nos espera nós possamos receber com serenidade, para que ao final estejamos em paz e possamos, ao deitar, agradecer a bênção do dia que vivemos. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Que assim seja. Que assim seja. Estamos cumprimentando mais uma vez toda a equipe da ACOM, da Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier, também a equipe presencial que está conosco também, assistindo, os nossos queridos irmãos que estão conosco. E esse programa vai ao ar todos os sábados, das 6h30 às 7h, na Rádio Gazeta FM 107,9. Convidamos a todos os nossos amigos a assistir. Todos os sábados, há 22 anos, existe o programa Diálogo Espírita. A nossa reflexão de hoje: modo de fazer. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo. Todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Ainda mesmo a criatura ociosa, que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça, é constrangida a tornar a luta, a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesma. Somente constrói, sem necessidade de reparação ou corrigenda, aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos, sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento e também sem perturbações. Em todos os passos do Divino Mestre, vemo-lo em ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade, sem prender-se. Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passa fazendo o bem, sem outra paga além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu com a mesma serenidade. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas sem alterar-se.
reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere com a atenção centralizada nos desígnios celestes. Não te esqueças de agir para a felicidade comum, na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Todavia, para que a ilusão não te imponha o fel do desencanto ou da soledade, ajuda todos, indistintamente, conservando acima de tudo a glória de ser útil, de modo que haja em nós mesmos o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. Que o irmão Jussi encontrou no Evangelho sobre esse assunto. Bom dia mais uma vez. Bom dia, querido Antônio. Bom dia, queridos amigos, queridos ouvintes, queridos telespectadores que estão conosco nos canais virtuais da nossa querida e amada Chico Xavier. Faço minhas palavras do Antônio no abraço carinhoso à nossa equipe de técnicos que está por trás desse nosso trabalho teórico, religioso, espiritual, filosófico que a gente faz todos os sábados. Existe muito trabalho por trás disso. Também um abraço querido aos nossos colegas que vieram aqui nos prestigiar no dia de hoje. Antônio, não é todo dia que a gente tem a oportunidade de receber uma reflexão do apóstolo Paulo. E muito menos ainda, Antônio, receber uma orientação de Emmanuel nos explicando, nos orientando sobre o pensamento de Paulo. Então, quando Paulo sugere que nós tenhamos o mesmo sentimento que Jesus teve na terra, e quando Emmanuel magistralmente nos coloca todas essas observações sobre o comportamento que nós devemos exercitar frente à vida, é lógico que nós estamos falando do capítulo 18 do Evangelho, Antônio. Sede perfeitos. Porque lá Jesus nos disse, e está em Mateus, capítulo 5, versículos 44 e 48. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio, orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos do vosso Pai que está nos céus. Então, convidados a refletirmos hoje, com o sentimento voltado para o Mestre Jesus, é lógico que nós estamos falando do verdadeiro homem de bem, do ser humano de bem, das características do ser humano de bem, vez que, segundo Emmanuel, a maioria de nós sempre acaba voltando à carne para refazer o que já fez, pois não observou os ensinamentos de Jesus. A lição de hoje fala no padrão, seguir o padrão crístico, seguir o padrão de Jesus. Como nós, simples humanos, pequeninos, com uma caminhada incipiente ainda, podemos seguir esse padrão de Jesus. Podemos entrar. Jesus, quando a Terra foi criada, podemos dizer assim, por próprio Jesus, ele foi há 4,5 bilhões de anos. Nós estamos nessa faixa aí. Jesus já tinha mais que essa idade. Já era um ser perfeito. Já era um ser perfeito. O ser perfeito não tem chance de errar. O espírito puro não erra mais. Não tem mais possibilidade de errar. Como então chegar nesta posição? Como fazer isso nas dificuldades do dia a dia? Nós que nascemos há milhares de anos, com certeza, mas não há bilhões de anos como o próprio Cristo. Sabe que essas reflexões da macroexistência, elas me fazem muito bem.
quando eu estou meio acabrunhado com a minha pequenez, com a minha insuficiência, com as minhas tristezas, me achando injustiçado, eu corro para a minha montanha e olho para baixo e vejo a criação macro. E nesse sentido a gente vê Jesus. Há 4,5 bilhões de anos, este ser crístico comandou a criação da Terra. Então já era perfeito quando nós ainda não tínhamos sequer noção como ainda não temos, sob o ponto de vista intelectual e evolutivo, mas somos sim os seus irmãozinhos menores. Bem menores, né? Bem menores. Mas já temos, através dessa doutrina consoladora, a oportunidade de racionalizar a sua bondade, o seu trabalho, a sua benevolência e a sua aproximação com Deus e o ensinamento que Ele faz para que a gente faça o mesmo. Porque Ele conseguiu se fazer carne, imagina que dificuldade deve ter tido o trabalho dele e dos outros cristos, toda a equipe que conseguiu diminuí-lo ao ponto de se tornar um bebê, entrar dentro de um corpo humano novamente. Então vejam só todo esse trabalho, ele se fez carne para poder ensinar para nós a ser realmente o modelo. Aí está o modelo que nós temos que seguir, o de 2000 anos. Não aquele modelo criador da Terra, esse não podemos seguir, esse não temos como nem pensar a sua superioridade. Já esse modelo de há 2000 anos, que são 3 segundos, digamos assim, da criação da Terra, é logo ali. Esse modelo nós podemos seguir, porque ele veio dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, quer dizer, pelo meu ensinamento que eu venho dar para vocês hoje aqui. Aí está o modelo. Então, quando nós sentirmos qualquer tipo de dificuldades, que estão todo dia por aí, nós temos que sempre fazer a perguntinha famosa aquela: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar, se tivesse encarnado? Qual seria a atitude dele? Então eu tenho que procurar seguir a atitude, pensando o que ele faria naquele momento. Para nós cabe muito bem essa lição. Toda vez que nós nos encontrarmos em dilema de consciência, toda vez que nós nos encontrarmos em dificuldade existencial, elevemos o nosso coração ao alto, isso já é uma oração, e fazemos a pergunta: o que Jesus faria? Se nós estivermos diante de uma afronta, o que Jesus faria? Se nós estivermos diante de uma injustiça, o que Jesus faria? Se nós estivermos diante de uma dor, o que Jesus faria? Se nós estivermos diante de uma ofensa, o que Jesus faria? Percebam que isso é extremamente tranquilizador, porque fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos, diz Emmanuel, sem necessidade de reconhecimento e sem perturbação. E isso mesmo nós sendo imperfeitos que nem nós somos, nós já podemos fazer. Já podemos. E nós não estamos aqui, eu e o Antônio, fazendo uma apologia à falta de coragem, à falta de luta, ao desânimo. Pelo contrário, Jesus nunca foi desanimado. Nós estamos fazendo um chamamento à bondade do Cristo, à docilidade do Cristo, ao comportamento coletivo de Jesus. Pois era isso que ele fazia com a simplicidade das sandálias que vestia. E ele não precisava se cansar tanto como ele se cansou na peregrinação, principalmente a última parte, dos últimos 3 anos, dos 30 aos 33 anos. Ele fazia viagens pequenininhas, assim, de 150 quilômetros a pé. E chegava cansado, com fome.
Às vezes a cidade que ele ia não o recebia, como aconteceu em Samaria. A cidade dos samaritanos, uma das tribos de Israel que era inimiga, embora fosse do mesmo tronco, se tornou inimiga dos judeus da tribos de Judá. Samaria e Judá, embora fosse do mesmo tronco, seríamos um tempo atrás os católicos e os protestantes do mesmo tronco, e se separaram e ficaram inimigos, e foi negada a sua estada numa ocasião em Samaria. Ele teve que passar. Ele não ficou bravo com os samaritanos, tanto é que depois ele aproveitou a lição do bom samaritano, a história do bom samaritano, para dar essa lição para todos nós, que aquele que negou uma água, negou abrigo para ele, e ele depois disse assim, ele fez uma parábola do bom samaritano para mostrar que ele perdoava, que ele não carregava nenhuma mágoa deles, e que nós teríamos que fazer a mesma coisa. E esse capítulo, Sede Perfeitos, que tu trouxeste, Jussi, vem em cima disso. Esta perfeição que nós é colocada nos evangelhos, é essa perfeição relativa que nós podemos alcançar agora. E que nós podemos, se seguirmos os passos de Jesus, podemos. As mágoas que nós carregamos, meus irmãos, ela mata. Ainda está acontecendo com tudo, a pandemia mundial que está acontecendo agora, ainda está acontecendo suicídios, devido ao que a mágoa que nós carregamos, devido à falta de esperança em alguma coisa maior, a falta de religiosidade, a falta de Deus, a falta de Jesus no coração. Temos que orar mais, rezar mais, unir mais as nossas cabeças, as nossas mentes, em prol desse Cristo maior, que veio nos dar essa lição. Sede perfeitos, assim como Deus o é, assim como Cristo foi e é, porque Ele está no meio de nós. O verdadeiro homem de bem, homens e mulheres, porque nós temos que dar o desconto da época em que este evangelho foi editado, então há de se renovar de acordo com a renovação que se faz naturalmente no processo evolutivo que nós estamos inseridos. Então o ser de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. E isso significa seguir Jesus. Isso significa estar com Jesus. É aquele que interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos e pergunta se não violou essa lei, se não cometeu nenhum mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou de escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil. E todos nós podemos fazer isso. Todos nós podemos fazer isso. Quando o Antônio falava da história de Jesus, da sua passada, do seu caminhar, das suas palestras ao povo de toda aquela região da Galileia, Jesus estava quebrando paradigmas de uma religião que havia colocado muros e colocado preconceitos de raças, de povos, né? E quando ele cita a parábola do bom samaritano, ele está falando de um povo ingrato para os judeus. Ele está falando... Eram inimigos ferrenhos, se tornaram inimigos ferrenhos e eram da mesma família anterior. Depois da cisma das 12 tribos, essa se separou, seguiu rigidamente a lei mosaica, rigidamente, e os outros não eram tão rígidos assim, só por isso se tornaram inimigos. Só por isso. Judeus e samaritanos. Judeus porque era de Judá, samaritanos porque de Samaria. Só essa diferença. Só essa diferença. Então, incrível, né? Quando Emmanuel nos diz que Jesus nos ensinava
agir em prol da felicidade comum, ele não só ensinava, ele praticava. Ele praticava. Ele não tinha nenhuma dificuldade de lidar com todos que se aproximavam dele. Com todas as raças, com todos os povos, com todos os credos. Criando uma atitude de espanto nos profetas, né, nos sacerdotes e nos homens de lei da época. Inclusive nos próprios discípulos, nos próprios apóstolos dele, que queriam tocar fogo na cidade de Samaria, por exemplo. E ele deu o exemplo do samaritano em cima disso, explicando que não era assim que deveríamos agir. Nós, ainda que somos daquele tempo, gente. Eu falava no início aqui da exposição, ou do diálogo de hoje, sobre que nós temos milhares de anos, nós somos desse tempo. Que lado nós estávamos, será? Vai depender de cada um se autoanalisar. Que lado eu estava nesta época de Cristo aqui na terra? Eu estava do lado dele ou estava do outro lado? Será que eu joguei pedra, como as pessoas costumam dizer aqui, joguei pedra na cruz? Muitos de nós, com certeza, jogou pedra na cruz. Estamos resgatando hoje. E tomara que nós consigamos fazer esse resgate com amor. Não precisa ser com sofrimento. Não precisa. É, como o José falava agora, ajudar no bem comum. Sem interesses materiais. Sem nenhuma remuneração. Sem nenhuma perturbação. Ajudar sempre. Sem esperar nada em troca. Esse é o trabalho que nós temos que fazer para que nós possamos melhorar a nossa condição e automaticamente do próximo, aquele mais próximo, aquele outro mais nem tão próximo assim, até atingir toda a humanidade. Os primeiros cristãos, aqueles que na época do Cristo ou logo depois dele foram convidados a prestar o seu testemunho em razão de se dizerem cristãos, tiveram que dar as suas vidas, Antônio. Tiveram que dar as suas vidas. E quem estudou, por isso que a gente sempre diz, queres compreender a vida, estude a vida, estude as suas imperfeições, trabalhe sem cessar em combatê-las, porque aquela época morreram, desencarnaram em nome de Jesus. Seguramente nós, como os trabalhadores da última hora, não temos essa necessidade. Nós só temos que dar o nosso tempo, nós temos que dar a nossa coragem, nós temos que dar a nossa boa vontade, e isto todos nós podemos fazer. Então, as características do homem de bem podem ser praticadas por nós, independente da situação que a gente se encontre. Independente do meio que a gente viva, independente dos problemas que a gente apresenta. Por quê? Porque nós estamos maduros e o Espiritismo está aí para nos ensinar a praticar aquilo que nós devemos fazer para seguir o Cristo, como Paulo nos ensinou e como Emmanuel explicou. E o diálogo está chegando ao final, né? O diálogo de hoje, agradecemos as pessoas que sempre estão conosco, que interagem conosco durante a semana, nós falando nos vídeos da casa e também pelo áudio que a Rádio Gazeta transmite a todos. E nós estamos então fazendo a oração final, vamos fazer a oração final, emitindo toda essa energia para as pessoas que aguardam, e muita gente aguarda. Alguns nomes nós citamos aqui, porque eles pedem que a gente cite, porque eles se sentem melhores assim. Eu sempre cito a Andresa Zambarda Rodrigues, né? Eu cito a dona Bromilda Knack, a Jandiva, toda a sua família, a dona querida dona Cecília também, ao Antoni, a Ângela, a Alfir, a família da Alfir lá, todos eles, né?
Então fica a nossa oração. E o Junci tem mais uma turma ali para citar, que é importante, né? Tenho mesmo, Antônio, tenho mesmo. Com muita alegria no coração, nós podemos citar a Nica, podemos citar o Gilmar, podemos citar a Neuza, podemos citar a vizinha da Neuza, a Clair Fetter, podemos citar a Dona Maria de Lourdes, a Brunilda Quinac, o Eliseu Scherer, o Benício Werner, o Luiz Carlos Pauli, podemos citar a nossa querida Fátima Ertel, a Rose Winkelmann, a Loraci Ren, a Carla Berni, aos nossos irmãos de jornada das casas espíritas congêneres, a todos os cristãos que estão nos assistindo. Com muita alegria nós recebemos a notícia de que o nosso programa tem entrado em casas de muitos cristãos diferentes da opção espírita. A todos, um grande beijo no coração. O nosso querido Paulinho também, ao Norton, ao Ângelo, toda essa equipe maravilhosa da ACOM, da Chico Xavier. A Carmen, um beijo no coração de todos vocês. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja.